E aí, pessoal, voltando agora para a nossa segunda parte da segunda geração do modernismo. Nessa segunda parte, a gente vai ver o romance de 30, a geração de 30. Vocês vão encontrar várias nomenclaturas para esse período do modernismo, ok? Então, eu coloquei aqui romance de 30, mas vocês podem chamar de geração de 30, ok? Mas vamos lá. O contexto histórico do romance de 30 é o mesmo contexto da poesia da segunda geração, certo? Como a gente viu lá, que era da Bolsa de Valores, Revolução de 30, Segunda Guerra Mundial, várias coisas acontecendo no mundo. Então, é o mesmo contexto histórico, certo? Só que, ao invés de voltar com aquela questão das angústias, né, das questões humanas, certo? De uma reflexão muito grande, os modernistas da geração de 30, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer a retomada de um olhar realista, certo? Aquele realismo que a gente viu, certo? De realmente mostrar a sociedade como ela é, ok? A geração de 30, por ser muito aclamada pelo público, por ter caído no gosto popular, ela é considerada a era de ouro do romance brasileiro, certo? Eu esqueci de escrever aí, mas a era de ouro do romance brasileiro, certo? Então é a era que as pessoas assim realmente liam e era super bem aceito, ok? Essa geração de 30, ela começa com a publicação de um livro que foi escrito pelo José Américo, que se chama A Bagaceira, foi publicado em 1928, certo? E A Bagaceira vai tratar de um tema específico, né? A vida no Nordeste brasileiro. O romance de 30 é muito conhecido também por ser um romance regionalista, por se tratar principalmente da região Nordeste, ok? Então, muitos autores são nordestinos, certo? E aí eles vão focalizar o olhar para o Nordeste, ok? Então, o José Américo, nesse livro, A Bagaceira, ele vai explorar, né, vários contrastes humanos, né, e sociais, vai trabalhar a questão do engenho, da cana-de-açúcar, certo? E os habitantes do sertão, ok? E aí, dentro desse romance regionalista, a gente vai ter uma apresentação crítica da realidade brasileira, certo? Essa apresentação crítica tinha como intenção fazer com que o leitor, certo, tomasse consciência da condição do subdesenvolvimento do país, certo? Não era só o Brasil não era totalmente desenvolvido, certo? O eixo Rio, São Paulo e estados como Minas Gerais eram desenvolvidos para a época, certo? Mas o Nordeste e o Norte ficaram à mercê, regiões subdesenvolvidas, certo? E aí os escritores queriam fazer o leitor tomar consciência. Olha, cara, olha o que está acontecendo lá no Nordeste, você nem sabe, sabe? Olha lá como as pessoas passam fome, como a seca acaba com a vida de algumas pessoas, certo? O governo faz o quê? Praticamente nada, ok? Só que diferente do realismo e do romantismo do século XIX, esse novo olhar, né, a geração de 30, ela não vai idealizar, certo? Eles não vão idealizar heróis, aqui não tem idealização de herói, como no regionalismo romântico, certo? E o realismo, ele vai ser muito mais crítico, muito mais uma questão de enfrentamento, certo? O realismo ele foi muito crítico do século XIX, só que não tão quanto, certo? Não tão quanto o realismo do século XX que a gente tem na geração de 30, certo? Então, esses novos escritores, certo, do romance de 30, eles vão abandonar essa idealização romântica, essa idealização de um herói que é irreal praticamente, não tem muito de um ser brasileiro, certo? Eles vão abandonar a impessoalidade realista, certo? Quando a gente fala dessa impessoalidade realista, é porque agora
O escritor realmente, ele vai analisar, ele vai criticar aquilo que ele não concorda dentro da sociedade, certo? Esses escritores, eles são conhecidos como regionalistas ou então como neorrealistas, né? Os novos realistas, ok? Geração de 30. Aqui é uma pintura famosa do Cândido Portinari, chama-se Os Retirantes, né? Aqui a gente tem a face da fome, né? A face da seca, e como que os nordestinos sofreram com essa questão, beleza? Bom, os escritores também da geração de 30, eles queriam caracterizar para as pessoas, né, de São Paulo, Rio, como que era essa vida sacrificada do sertanejo, do nordestino, de como que ele sofria, certo? Com a questão desumana, de como que a seca é desumana, de como a fome é desumana, certo? E com essa caracterização dessa vida sacrificada, eles pretendem fazer com que o leitor compreenda a estrutura socioeconômica do Brasil, certo? Como que o desenvolvimento não atinge todas as pessoas, certo? Como que ainda tem pessoas que vivem ali à margem da extrema pobreza, certo? Dentro desses romances também, a gente também vai encontrar muitas críticas ao coronelismo nordestino, certo? Aqueles coronéis donos de grandes terras, que eram tratados praticamente como reis das terras que eles eram donos, certo? O Jorge Amado vai trabalhar muito com essa questão do coronelismo, principalmente nas fazendas de cacau, certo? De como o coronel desmandava e mandava em tudo e em todos, certo? Você trabalhando para ele, você não era mais dono de si, né? O coronel que era dono da sua vida, do seu corpo e dos seus pensamentos também, ok? Bom, e esse romance também teve como uma das principais intenções transformar a realidade do Brasil, né? Você compreende essa realidade subdesenvolvida, você começa a tomar consciência do quão aquilo é ruim e você, leitor, tem a intenção de transformar a realidade, certo? Mas lembrando que esses romances ocorreram ali na época do governo Vargas, certo? A maioria foram queimados justamente por esses ideais revolucionários, realmente queimados em praças públicas. Agora a gente precisa entender também a questão do projeto literário de 1930, dos regionalistas de 30, certo? Primeira coisa, a principal característica, a gente vai revelar o subdesenvolvimento brasileiro, certo? É uma característica que foi herdada dos pré-modernistas, ok? Essa questão de mostrar realmente o Brasil que ficou de fora do protagonismo das páginas das outras escolas literárias, certo? Então agora a gente vai mostrar aqui como que ainda tem algumas regiões do Brasil em que esse desenvolvimento não foi alcançado, ok? Também tem a intenção de revelar a realidade socioeconômica de algumas pessoas, certo? De como algumas pessoas passam fome, passam sede, e aí trazendo isso para as páginas, trazendo isso para o eixo de Rio-São Paulo, faz as pessoas tomarem um pouco mais de consciência, ok? O contexto socioeconômico, espaço também é uma característica muito trabalhada dentro do projeto literário do romance de 1930, certo? E eles são caracterizados também de modo bem definido, certo? Tem um coronel muito rico, tem um trabalhador que é muito pobre, que passa fome, certo? O espaço que o coronel ocupa, né? A casa grande, muito bem decorada, muito bem servida de alimentos, enquanto o meu trabalhador, ele come farinha, feijão e carne seca todos os dias numa pequena porção dentro de um prato. Então, é muito bem caracterizado, muito bem contextualizado para fazer o leitor realmente entender essa questão do subdesenvolvimento e como que ele assola algumas regiões do Brasil, certo? Eles trabalham também muito com a questão da realidade nordestina, como eu disse para vocês, a maioria dos escritores do romance de 30 são nordestinos, são ali da região norte, então eles vão fazer essa denúncia crítica do subdesenvolvimento que há na região nordeste, ok? Bom, agora a gente precisa entender uma questão muito importante, que é a mudança de eixo da produção literária em 1930, certo? A gente viu que o eixo antes que era no Rio foi para São Paulo, depois voltou para o Rio de Janeiro. Só que em 1930 a gente tem essa mudança de eixo para Maceió, ok? Que é a capital de Alagoas,
porque era lá que moravam escritores como o José Lins do Rego, Graciano Ramos, Raquel de Queiroz, e essa mudança de eixo do Rio de Janeiro para Maceió fez com que os autores fossem muito próximos entre si, certo? Como eu disse para vocês, é uma característica também da segunda geração modernista, os escritores serem leitores uns dos outros, certo? Então, essa aproximação, essa amizade entre eles fez com que também o desenvolvimento da geração de 30, do romance modernista, fosse extremamente sólido e objetivo, porque, querendo ou não, todos os escritores estavam ali com o mesmo projeto literário, o projeto de denunciar a realidade que algumas pessoas viviam no Nordeste brasileiro, certo? Eles conversavam muito entre si, eles viam muito os escritos uns dos outros, certo? E também eles conseguiam fazer muito bem essa definição do que foi o projeto literário. E, querendo ou não, isso influenciou muito para que o romance de 30 realmente fosse considerado a era de ouro do romance brasileiro, certo? Porque quando você tem pessoas escrevendo com a mesma intenção, fazendo as pessoas tomarem consciência social, eles venderam muito, certo? Então, realmente é considerada a fase áurea do romance brasileiro, 1930 a 45, mais ou menos, certo? Outra coisa muito importante é a questão da circulação pelas editoras, certo? Como eu disse para vocês, o surgimento das primeiras editoras brasileiras foi muito importante para os escritores modernistas, certo? Porque dessa maneira eles conseguiram difundir ainda mais os seus livros, os seus romances, os seus livros de poesias também. Bom, outra coisa muito interessante é a questão da relação entre os escritores do romance de 30 com o público, ok? Bom, a melhor indicação que a gente pode ter de como que foi essa acolhida do público com os romances são os números de vendas, principalmente números de vendas do Jorge Amado, José Lins do Rego e do Érico Veríssimo. Eles são pessoas que venderam muitos e muitos livros aqui no Brasil. Se não me engano, o Jorge Amado já chegou a vender 10 milhões de cópias de livros aqui no Brasil, certo? Então, assim, eles publicavam os livros e os livros esgotavam rapidamente, eles eram lidos realmente por muitas pessoas, certo? Então o público abraçou mesmo a geração de 30, caiu no gosto popular das pessoas, certo? Essa questão de tratar da linguagem um pouco mais simples, de ser uma linguagem mais direta, de acontecer sucessivamente, então caiu no gosto popular das pessoas, as pessoas adoravam ler os livros da geração de 30. E, querendo ou não, eram obras muito atraentes para o público, certo? Essas obras que tratavam de enredos dinâmicos, né? De uma linguagem mais simples. E aí, querendo ou não, o contexto social e político que o Brasil estava enfrentando na época faziam aumentar o desejo dos leitores de conhecer melhor um pouco esse Brasil que, né, não estava ali no eixo Rio-São Paulo. Eu quero conhecer o que acontece lá no Nordeste, eu quero conhecer o que acontece em Alagoas, o que acontece na Bahia, certo? Então foram obras que o público se atraiu muito, ok? Certo, e como eu disse para vocês, todas essas questões, a aceitação do público também consolida a geração de 30 como a fase de ouro do romance brasileiro, certo? Agora a gente precisa entender a linguagem, como que a linguagem foi trabalhada dentro dessa geração, certo? Principalmente a linguagem tem uma característica que se chama a cor local, certo? Essa cor local faz referência a informações sobre espaços, comportamentos e costumes da região que eu estou falando, certo? É aí que a gente vê principalmente a principal diferença entre o romance de 30 e o regionalismo romântico que a gente teve no romantismo, certo? Porque, querendo ou não, eles tratavam ali um pouco sobre os comportamentos e costumes locais, mas o herói do livro, ele era ainda muito diferente da pessoa brasileira, certo? Ele ainda era um herói muito europeu. Aqui dentro do romance de 30, com essa linguagem, o herói ele também vai ter comportamentos e costumes genuinamente brasileiros, mais especificamente
nordestinos, certo? Então, a gente vai ter informações sobre os passos, os comportamentos e os costumes das pessoas, certo? Que vão permitir o leitor reconhecer os aspectos típicos daquela região e característicos também, certo? Vão tratar de regiões específicas, como eu disse para vocês, às vezes tratam ali de Alagoas, às vezes tratam ali da Bahia, ou então Pernambuco, com José Lins do Rego. E a gente também tem muito a inserção de termos regionais dentro das descrições, certo? A gente tem inserção de religiosidade, certo? A gente tem a questão muito do diálogo também, certo? A gente tem a inserção do Padre Cícero, a inserção do Antônio Conselheiro também, que são figuras locais ali do Nordeste, certo? Bom, agora que a gente viu as características, certo? O projeto literário dos autores, a gente vai entrar nos principais autores da geração de 30, ok? Começando já com os dois pés na porta, a gente entra com os maiores romancistas brasileiros, que é o Graciliano Ramos, conhecido muito como mestre das palavras secas, né? Fazendo uma referência ali a um dos seus livros mais lidos, que é Vidas Secas, ok? Dentro do Graciliano Ramos, a gente vai encontrar muito a questão dos níveis da miséria humana. Ele tem dois livros que são excelentes para a gente tratar desses níveis, que um é o São Bernardo e o outro é Vidas Secas, certo? Em São Bernardo, a gente vai ter como a miséria humana é retratada pelo fruto da ambição, certo? Como você pode ser mesquinho e mísero quando você é muito ambicioso. Dentro do Vidas Secas, a gente vai ter a miséria humana realmente na sua face, ali com a fome, com a sede, principalmente com a seca que os nordestinos sofrem, certo? O Graciliano Ramos também vai retratar muito problemas humanos universais, certo? Ele vai expandir um pouco a sua escrita, saindo um pouco do Brasil, indo para questões universais, certo? Quando a gente trata dessa questão de ambição, de miséria, você perpassa um pouco as fronteiras, ok? O Graciliano é muito conhecido também pelo seu cuidado com as palavras, certo? Por quê? Porque ele queria retratar, né, caracterizar as pessoas o mais próximo possíveis de como que é realmente o morador ali da região do Nordeste. E para essa caracterização ser o mais completa possível, o Graciliano ele vai fazer uma economia absoluta de adjetivos e de advérbios, certo? Você não encontra muitos adjetivos e advérbios dentro dos romances do Graciliano Ramos. É justamente isso, essa questão de ser seco, de não ficar enfeitando muito aquilo que eu escrevo, certo? E quando você não tem esse uso exacerbado de adjetivos e advérbios, você tem que escolher muito bem as suas palavras para que a sua descrição fique ali o mais próximo possível do que você quer passar. Então, o Graciliano também é muito conhecido pela escolha cuidadosa das suas palavras, certo? E aqui é uma fotinha do Graciliano Ramos. Certo? A gente também... Pessoal, retornando aqui então ao Graciliano Ramos, como eu estava dizendo para vocês, por conta dessas palavras escolhidas, né, dessa economia de adjetivos e advérbios, o Graciliano teve essa intenção da criação do realismo bruto, certo? Esse realismo mais direto, mais seco, sem muitas idealizações. A gente consegue perceber no Graciliano também um grande olhar neorrealista, né, nesse novo realismo que o Romance de 30 deseja passar. E dentro desse olhar neorrealista, a gente tem construção de grandes protagonistas, certo, que permeiam ainda o imaginário brasileiro. Dentre os seus romances que fazem parte da geração de 30, a gente tem São Bernardo e Vidas Secas, certo? São Bernardo vai contar a história de um cara que era muito ambicioso, enriqueceu, se tornou grande, se tornou um dono de um grande latifúndio, certo? E lá ele produzia, mas ele era uma pessoa muito ruim, extremamente ciumento, que levou a sua esposa a se matar, certo? Que é o Paulo Honório.
E aí ele vai mostrar essa questão de como que a ambição humana transforma o ser humano, vai mostrar ali as más condições de trabalho, certo? Que alguns trabalhadores sofriam. E em Vidas Secas ele vai fazer a denúncia do subdesenvolvimento nordestino com a família de Fabiano, fugindo da seca em Alagoas, certo? Passando fome, passando sede, e como que o governo não age nessas situações, né? Ele faz essa crítica principalmente, ok? Lembrando que todos os romances que eu falo, todas as poesias que eu falo aqui, eu sempre deixo disponibilizado para vocês lá no Moodle para vocês darem uma olhadinha, ok? E aqui eu coloquei um trechinho para vocês perceberem essa questão das palavras, né, que o Graciliano Ramos usa para poder fazer a descrição. Esse trechinho aqui é do São Bernardo, e aí é o Paulo Honório fazendo a descrição das pessoas que o serviam, né, que eram seus trabalhadores. Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos, como Padilha, bichos do mato, como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo, bois mansos. Os currais que se escoram uns aos outros, lá embaixo, tinham lâmpadas elétricas, e os bezerrinhos mais taludos soletravam a cartilha e aprendiam de cor os mandamentos da lei de Deus. Então, ele faz essa apresentação dos trabalhadores, né, a partir desse campo semântico que ele apresenta a partir de bichos, né? E aí ele vai fazer toda uma denominação metafórica de bichos, certo? Dessas criaturas, e ele fala que existem bichos domésticos, né? Que bichos que são mais domesticáveis, como Padilha, que era praticamente seu capataz, o seu braço direito. Bichos do mato, como Casimiro Lopes, também era como se fosse seu braço esquerdo, também era um dos seus capatazes, mas ele era muito mais feroz, né? Muito mais incorrigível, certo? E aí ele vai falar desse grau de civilidade que existem entre as pessoas, né? Mas retratando as pessoas realmente como bichos. Essa questão de bichos também é muito retratado dentro do Vidas Secas, né? Quando o Fabiano está ali fazendo essa reflexão, ele fala: Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. E pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a murmurando: você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades, certo? Então também dentro da Vidas Secas a gente vai ter muito essa desumanização provocada pelo meio que as personagens estão inseridas, certo? Esse meio de fome, esse meio de sede, esse meio de seca mesmo. Como que a gente pode perder a nossa humanidade quando estamos em um meio subdesenvolvido. E querendo ou não, é uma forma de fazer crítica às condições de vida de algumas pessoas, e o Graciliano realmente foi mestre nessas questões, beleza? Passando agora para um dos grandes escritores também do romance de 30, que é o José Lins do Rego, que a sua principal característica é por ter lembranças de um menino de engenho, certo? Muito da vida pessoal do José Lins do Rego está dentro dos seus romances, certo? Muito da sua infância que ele passou nos engenhos de cana-de-açúcar do avô também estão dentro dos seus romances, certo? Dentro da obra do José Lins do Rego, a gente vai tratar muito da questão do ciclo da cana-de-açúcar, né? Essa ascensão do ciclo, depois a decadência, e como que ficaram, né, os donos de engenho, os senhores de engenho. Dentro desses romances, dentro dessa questão do ciclo da cana-de-açúcar, o José Lins vai trazer muito a realidade dos trabalhadores, certo? Como que os trabalhadores sofrem nas mãos dos senhores dos engenhos, certo? Como que são as más condições de trabalho também. A maioria de seus livros se passam ali em Pernambuco, certo?
é o local que ele passou a maior parte da sua vida também. E aí dentro desses livros ele vai fazer uma recriação total da sua infância. Como eu disse para vocês, ele passou muito tempo ali da sua infância morando dentro do engenho do seu avô, que trabalhava com cana-de-açúcar, ok? O José Lins, ele tem uma grande preocupação com a linguagem que ele usa dentro da sua obra, certo? Essa linguagem é muito importante porque eu preciso passar essa realidade crítica para as pessoas, ok? Ele, com essa linguagem, ele também tem a intenção de trazer veracidade às cenas, ou seja, trazer a maior verdade possível para dentro das cenas que eu estou construindo dentro do meu romance, ok? Sempre vão existir lembranças do protagonista dentro, digo protagonista José Lins, dentro dos romances que ele escreve, e a gente também consegue perceber uma grande angústia, uma angústia do José Lins dentro dos seus livros, por conta dessa questão, essa questão angustiante, principalmente por essa questão de como que o ciclo da cana-de-açúcar foi do apogeu à decadência, certo? Inclusive, ele era muito amigo do Carlos Drummond de Andrade, e o Carlos Drummond de Andrade um dia escreveu uma crônica, certo? E aí ele vai fazer uma referência, ele escreveu essa crônica no dia que o José Lins do Rego morreu. E aí ele vai falar assim: os romances mais autênticos de José Lins continuam doendo depois de lidos, porque a narrativa foi além da simples dimensão aparente. Então, a narrativa que a gente vê lá, do simples do romance, vai muito além, porque realmente trata dessa questão de como que o ciclo da cana-de-açúcar foi extremamente decadente, certo? Como que acabou de uma maneira tão triste, para o Brasil, certo? Porque essa sensação da gente perpassar as trajetórias do protagonista dentro do romance, a gente também acompanha esse apogeu e essa decadência do cana-de-açúcar, ok? O romance mais famoso do José Lins é Menino de Engenho, certo? É um livro muito bom, muito legal de ler, e eu recomendo bastante para vocês, ok? José Lins, ele morreu bem novo, na verdade, certo? Ele morreu com 56 anos, mas foi um dos grandes escritores da literatura brasileira, certo? Agora, passando para a nossa dama linda, maravilhosa, adoro a Raquel de Queiroz, a nossa dama do romance de 30, certo? Retornando aqui para vocês, como eu estava falando, a nossa dama da literatura brasileira, certo? A nossa dama da geração de 30. A Raquel de Queiroz, ela foi a primeira escritora a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, né? A tomar posse de uma cadeira, ok? E também a única mulher que figura ali dentro do romance de 30. Muito da sua obra tem influência de quando a sua família fugiu da seca. A sua família fugiu da seca numa das maiores secas que Alagoas enfrentou, que foi a seca de 1915, certo? Então, essa fuga que ela teve com a família também serve de inspirações para suas narrativas, certo? O seu maior romance regionalista, que se chama O 15, fazendo referência, né, à Grande Seca de 1915, gente, ela escreveu com 18 anos, certo? 18 anos é você ser muito nova, e ainda mais sendo mulher naquela época, você escreveu um livro. Inclusive, antes dela e o Graciliano Ramos se tornarem amigos, o Graciliano fez uma grande crítica, né, falando que aquele livro não poderia ter sido escrito por mãos femininas, né, ainda mais mãos femininas tão novas, né, 18 anos ela escreveu um romance de grande magnitude como é o 15, é realmente impressionante, certo? Mas depois ela e o Graciliano se tornaram grandes amigos. Como eu disse para vocês, por tratarem de ideais um pouco revolucionários, por criticar esse subdesenvolvimento, o coronelismo também dentro do Nordeste, os livros da geração de 30, eles eram considerados livros subversivos, certo? Então eram livros considerados praticamente imorais para a época. Bom, como eu disse para vocês, os livros eles foram queimados em praça pública, e a Raquel de Queiroz também sofreu com essa questão, certo? Ela teve ali os seus livros também queimados em praça pública.
uma coisa muito importante que a gente percebe dentro do romance 15 é a questão da estrutura e da linguagem dentro do seu romance, certo? Porque a narrativa é construída em 2 planos distintos. O primeiro plano é de uma moça chamada Conceição, que estudou muito, certo? E de opinião forte, a Raquel construiu essa personagem para poder permitir a afirmação social da mulher numa sociedade machista, né, e extremamente organizada em torno dos coronéis. E o segundo plano é de uma família do Chico Bento, né, que está fugindo da seca ali também, um pouco parecido com a questão ali de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então a gente encontra também essa questão da fuga da seca de 1915, né, que assolou realmente muitas pessoas. A gente também percebe muita questão da tragédia humana, principalmente pelo clima da região, certo? A gente tem passagens inesquecíveis dentro do livro, né? Como o enterro do filho mais novo, dos personagens tendo que comer tripa, certo? Então são passagens que realmente mostram a que ponto o ser humano pode chegar por ter más condições de vida, de trabalho. A Raquel trabalha muito com cenas diretas. Aqui a gente não tem muita idealização, muita caracterização, não. São cenas diretas, são cenas secas, são cenas brutas realmente, porque eu preciso criticar e fazer com que você, leitor, tome consciência das barbaridades que acontecem ali no Nordeste brasileiro, certo? A Raquel de Queiroz, ela foi muito elogiada pelo Graciliano Ramos, porque as personagens da Raquel, elas sabiam falar, certo? As personagens do Graciliano Ramos, elas são um pouco mais fechadas, essa questão da linguagem para elas é um pouco mais abstrata, mas as personagens da Raquel de Queiroz, como o próprio Graciliano diz, elas realmente sabem falar, elas têm uma grande eloquência, né? Mesmo sendo uma eloquência simples, você vê ali que tem um fundo metafórico, um fundo filosófico, certo? E ela foi muito elogiada por essa questão. O 15 é o seu livro que realmente faz parte da obra regionalista, certo? Mas ela também tem outras grandes obras, né, como João Miguel, Caminho de Pedras, As Três Marias. Três Marias é um excelente livro, muito bom mesmo. Dora Doraline, Memorial de Maria Moura. E ela tomou posse na Academia Brasileira de Letras, como eu disse para vocês, a primeira mulher a tomar posse em 1977, beleza? E aqui é a capa do livro dela, O 15. Muito bom, esse livro é maravilhoso. Eu recomendo muita leitura e vai estar lá no Moodle também, certo? E agora a gente passou para o meu autor favorito da minha vida, que é o Jorge Amado, certo? O Jorge Amado é um dos grandes representantes também que a gente tem do regionalismo de 30. Ele vai sair um pouco desse eixo Alagoas, Pernambuco e vai trazer a questão da Bahia, né? Vai focar o cenário nacional na Bahia. E dentro da Bahia ele vai fazer um retrato impressionante da diversidade econômica que a gente tem em solo baiano e também da diversidade cultural, né? Lá na Bahia a gente tem muita questão da Umbanda, do Candomblé, conversando com o catolicismo, com o protestantismo. Então a gente tem muito essa questão do sincretismo religioso, de todo esse intercâmbio cultural que acontece na Bahia, certo? O Jorge Amado, ele é um dos escritores mais conhecidos e lidos de todos os tempos, certo? Se eu não me engano, ele só perde para o Paulo Coelho em questão de vendas de livros internacionalmente, certo? E dentro da sua obra, ele vai criar um vasto painel do povo brasileiro. Mesmo focando especificamente na Bahia, a gente consegue perceber a criação do painel do povo brasileiro, certo? As classes mais altas, as classes mais baixas, a questão da mulher inserida também nos romances amadianos, mas principalmente focalizado ali na Bahia, certo? O Jorge Amado, ele escreveu 32 livros, ok? E esses 32 livros foram traduzidos para mais de 49 línguas estrangeiras, certo? A maioria grandes obras suas também foram adaptadas para a televisão, né? Gabriela Cravo e Canela, Mar Morto, que virou Porto dos Milagres também.
Tieta da Agreste, que também virou novela, certo? Então, muito dessa questão dele tratar de cenas diretas, dele tratar realmente do povo, fez também com que ele fosse muito para a televisão, fosse muito representado na televisão também, certo? O Jorge Amado trabalha muito com o estudo das relações humanas dentro dos seus livros, certo? Ele vai retratar de como que as pessoas se relacionam, né? Como há essa relação. Ele teve fases, certo? A primeira fase do Jorge Amado, ele vai retratar a questão do cacau dentro da Bahia. Então, ali essa primeira fase que a gente tem País do Carnaval, Suor e Cacau, e alguns outros livros fazem referência à opressão dos trabalhadores nas fazendas de cacau, certo? E aí a gente vai ter muito a questão do coronelismo também inserida, a questão dos grandes latifúndios, das más condições de trabalho, certo? Da questão do trabalhador ficar praticamente preso ao seu coronel, certo? Podendo comprar ali só na lojinha da fazenda e fazendo dívidas e dívidas e dívidas e tendo que trabalhar com trabalho praticamente ali a sua vida inteira, certo? Depois a gente passa por uma segunda fase do Jorge Amado, que são os romances urbanos, certo? Principalmente com Capitães da Areia, uma das obras mais conhecidas dele, se não a mais conhecida, certo? Em que ele vai tratar ali a questão dos meninos de rua, também uma crítica, certo? A esse subdesenvolvimento que faz com que crianças tenham que viver na rua, tenham que roubar para sobreviver, certo? Aqui também a gente vai encontrar outros romances, como O Mar Morto, certo? Que também vão tratar dessa questão urbana. E depois de um tempo, ele passa para a sua terceira fase, que ele vai se desligar um pouco dessas questões sociais, certo? E dessas questões críticas, e ele vai focar um pouco mais na sensualidade brasileira, que aí a gente entra na questão muito mais conhecida do Jorge Amado, que são as mulheres, certo? As mulheres que ele retrata em seus romances. Ali que a gente vai ter Gabriela, a gente vai ter a Tieta da Agreste, a gente vai ter Teresa Batista Cansada de Guerra, certo? Então ele faz toda uma retratação da sensualidade da mulher latina, da mulher brasileira, certo? E aí dentro desses romances também, o Jorge Amado vai explorar muito a questão do amor, certo? Como é que o amor também pode ser explorado dentro de um romance, certo? Então ele teve muitas fases, ele tem vários e vários livros, mas como eu disse para vocês, ele constrói esse painel do povo brasileiro, focalizando principalmente na Bahia. Por isso que ele é um escritor regionalista, por se tratar de uma única região, que é a Bahia, certo? E querendo ou não, a maior parte da sua carreira literária, ele foi um escritor extremamente crítico, ok? Extremamente um escritor que fazia muitas denúncias sociais através de seus escritos, certo? E aqui eu trouxe para vocês uma imagenzinha, não ficou com uma qualidade tão boa, mas aqui é comemorando o centenário de Jorge Amado, certo? E aqui tem várias capas com títulos em outros idiomas, certo? Que é Dona Flor e Seus Dois Maridos, também é um romance da sensualidade brasileira, um romance urbano. E aí queria mostrar para vocês como que o Jorge Amado conseguiu realmente sair das fronteiras brasileiras e tomar o mundo, certo? Foi um escritor muito, muito lido e realmente um dos escritores mais queridos brasileiros, ok? Agora a gente sai um pouquinho da questão do Nordeste e vai para o Sul com o Érico Veríssimo, certo? Eu não escrevi errado, galera, o nome dele não tem acento nem no Érico, nem no Veríssimo. Dei uma pesquisadinha antes para não trazer errado para vocês, certo? Mas como eu estava dizendo, o Érico Veríssimo, ele sai dessa questão do Nordeste, certo? Lá daquele eixo Alagoas, Pernambuco, Bahia, e ele vai tratar da questão do Rio Grande do Sul. Afinal, ele é gaúcho, certo? Ele nasceu no Rio Grande do Sul. E dentro da sua obra, ele vai construir um grande painel da burguesia gaúcha, ali nas suas primeiras obras, mas logo ali na sua obra máxima, que é O Tempo e o Vento, ele vai tratar da construção social, territorial do Rio Grande do Sul, certo?
Dentro do Érico Veríssimo, a gente também vê muito uma preocupação com a crise moral e espiritual do ser humano, certo? Como que o ser humano lida com a moralidade, com a espiritualidade também. O Érico Veríssimo tem um grande projeto que ele sempre quis iluminar a sociedade com a sua obra, certo? Ele considerava que a sua obra poderia iluminar a sociedade de alguma forma, ok? E como eu disse para vocês, O Tempo e o Vento é a obra máxima do Érico Veríssimo, certo? É composta de três... É uma trilogia, certo? A gente tem o Continente, o Retrato e o Arquipélago. Para vocês terem ideia, o Continente foi escrito em 1949 e a gente termina a trilogia só em 1961. Então, bastante tempo que ele levou escrevendo essa trilogia, certo? E ele faz uma grande integração entre o misticismo, a história e a sociedade, certo? Aqui a gente também vai ter um pouco desse mundo mítico, um pouco do mundo histórico, um pouco do mundo social. O Tempo e o Vento trata da saga de duas famílias, que são os Cambará e os Amaral, e aí dentro dessa saga ele vai retratar mesmo a construção do Rio Grande do Sul. A gente vai ter fatos históricos extremamente importantes como a Revolução Farroupilha, certo? Com o Bento Gonçalves, que durou ali 10 anos, né? Rio Grande do Sul querendo se separar do restante do Brasil, certo? E como eu disse para vocês, a partir dessa trilogia, o Érico Veríssimo pretende de uma forma... Retornando aqui, como eu estava dizendo para vocês, o Érico Veríssimo pretende com essa trilogia reconstruir, né, realmente o momento histórico pelo qual o Rio Grande do Sul passou. Ele trata muito da questão também do ser humano dentro de como que o ser humano lida, né, com mudanças sociais e históricas, e ele faz toda a formação de um povo, toda a recriação histórica da formação do povo gaúcho. Dentro dessa trilogia a gente também vê muitas revoluções, como eu disse para vocês, a Revolução Farroupilha, certo? Que permeou o Rio Grande do Sul de 1835 a 1845, certo? E o Érico Veríssimo também é muito conhecido por ter essa veia humanística, certo? Essa veia muito humana, que vai abrir importantes caminhos para que outros autores se aventurassem na exploração das angústias humanas, certo? E dos conflitos que o homem vive em um mundo que está realmente em crise. Que, querendo ou não, o Érico Veríssimo começa a antecipar muito as características da terceira geração, que é a geração de 45, quando a gente vai se voltar muito mais para essas angústias humanas, né? E esse mundo que agora está em crise. Então já começa a fazer uma grande mudança, ok? E para terminar aqui o nosso romance de 30, a gente vem aqui com Dionélio Machado, né? As angústias do homem comum. O Dionélio publica em 1936 um romance chamado Os Ratos, certo? É uma narrativa que vai relatar minuciosamente as 24 horas da vida de um funcionário público, certo? E essa obra vai representar um passo importante na ficção social do período que a gente tinha, né? Bom, você está tratando de funcionário público, né? A gente não estava tratando de angústias sociais, de subdesenvolvimento, funcionário público, né? Mas aqui também é essa questão de adiantar um pouquinho mais a geração que está por vir, que é a terceira geração, certo? Dentro dessa obra do Dionélio Machado, a gente encontra muita questão do pavor e da angústia por conta da personagem principal não ter como pagar a conta do leiteiro, certo? E também a gente encontra dentro do Dionélio um estilo muito seco, enxuto, ou seja, muito comprimido, e que vai transmitir realmente para o leitor esse pavor e angústia que a personagem principal sofre, certo? Cujo salário não é suficiente para pagar as contas, mesmo sendo um funcionário público da época. E aqui a gente percebe também essa questão do homem comum, certo? Do homem comum da sociedade dentro do Dionélio Machado. E aqui é uma fotinha dele. Bem, pessoal, então, com o Dionélio Machado, a gente encerra
o romance de 30, certo? Esse romance que foi a fase áurea do modernismo brasileiro, como o romance brasileiro também. Vimos grandes autores, certo? Como Graciliano, Raquel, José Lins, Jorge Amado, Érico Veríssimo. Então a gente percebeu essa função social do escritor dentro da própria sociedade, certo? De fazer denúncias, de criticar algumas entidades socioeconômicas, certo? De criticar o subdesenvolvimento, ou seja, esse desenvolvimento que não alcança o país inteiro. Então, a gente encerra a segunda geração modernista aqui com Dionélio Machado, ok? Na próxima aula a gente vai ver a terceira geração, que é a geração de 45, que a gente vai ver Clarice Lispector, vai ver Guimarães Rosa, ok? Então, a gente vai ver como que o pensamento vai mudar totalmente, certo? A gente vai parar de criticar um pouco para voltar um pouco para si, para essas angústias humanas, e para esse mundo agora que está em crise. A gente vai ver que a literatura brasileira ela vai se universalizar, a gente vai sair um pouco das questões somente brasileiras para ir bem mais além, certo? Então é isso, eu aguardo vocês na próxima aula e espero que vocês estejam curtindo. O modernismo é uma escola bem extensa, acontecem muitas coisas, são muitos autores, mas realmente é uma escola que retrata bem o Brasil, que tem grandes escritores que valem a pena ser lidos. Lembrando, por favor, sempre dê uma olhadinha no Moodle, certo? Tudo que eu falo aqui de obras, de romances, de poesias, eu sempre deixo lá para vocês darem uma olhadinha e conhecerem um pouquinho mais sobre os nossos escritores brasileiros, certo? Então é isso, eu aguardo vocês na próxima aula para nós finalizarmos o modernismo aqui no Brasil. E um abraço.